Meus amigos, vamos lá, rapaziada. Eu quero comentar uma coisa com vocês muito importante referente a esse momento do Remo, né? Ao que o Remo precisa fazer para conseguir um milagre. Agora, gente, vamos ser honestos. Eu vou ser honesto aqui com vocês. O Remo precisa de um milagre para não cair. Tá? O Remo tem 8 pontos com 12 rodadas. 12 rodadas tem 8 pontos, né? E o Remo precisa somar pelo menos mais 40, 38 pontos no campeonato. Isso seria mais 10 vitórias. O Remo conseguiu apenas uma em 12 rodadas. Mas eu quero aqui falar uma coisa para vocês que pode ser que te anime, você torcedor do Clube do Remo. Vocês sabem que eu jamais vou vir aqui e vou dizer que o elenco do Remo é bom, que é um elenco bem montado, que é um elenco bem formado, que é um elenco montado com como é que fala? Critério. Jamais vou falar isso aqui para vocês, porque não é verdade e todo mundo viu que não foi montado com critérios o elenco. Mas tem gente que vai falar. E se essa pessoa for uma pessoa, eu diria, influente, grande nas redes sociais, duvide. Se o cara chegar e falar, o elenco do Remo é bom, eu acredito nesse elenco aí, duvide do que essa pessoa está falando. Porque com certeza ela não está sendo sincera com você. Todo mundo que está acompanhando o Remo, que por mais que boa parte dos influenciadores não concordem um com o outro nas suas opiniões, mas todos os influenciadores do Remo, que assistem os jogos do Remo, que acompanham esse clube, você pode pegar aí e você vai saber do que eu estou falando. Eu não assisto todos, tá? Não vou dizer que não. Mas todos os influenciadores do Remo, as páginas, têm a mesma opinião referente a uma coisa. O elenco do Remo foi mal montado. Não houve critérios para montar o elenco do Remo e não houve também uma meta traçada. A única meta qual era? Jogar a Série A e não cair. Jogar a Série A para sobreviver. A prioridade era a Série A. Cagou para todos os campeonatos e priorizou a Série A. A prioridade não deu muito certo, né? Porque o Remo hoje é o vice-lanterna da Série A e só não é o lanterna porque a Chapecoense é um time pior que o do Remo. A Chapecoense é um time bem pior que o do Remo. Bem pior, tá? Tecnicamente falando, na questão também financeira. Mas, tirando isso, gente, o Remo faz uma campanha daquilo que ele cavou, daquilo que ele pediu no campeonato. E eu queria aqui falar para vocês o seguinte: tudo que começa mal, termina mal. A gente cresceu muito com isso, né? A gente acompanha aí os nossos pais, com certeza seu pai já deve ter falado isso para você, ó, tudo que começa mal, termina mal. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, no Remo nos últimos anos, nas últimas temporadas, essa frase ela não fez muito efeito. Por que não fez muito efeito? Porque o Remo começou mal 2024 com o Tonhão e terminou bem, terminou com acesso para a série B, né? Acesso da série, quando parecia improvável, tá? A situação do Remo era... Por isso que criaram, né, essa frase, o Remo é para quem acredita. Não, o Remo é para quem torce e ama o clube. O Remo não é para quem acredita, para quem é lunático, não. Ah, o Osório, sinto falta do Osório. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ah, o Osório era melhor que o Condé. Por favor, cara. Não me faça eu ter dúvida da sua inteligência, não. Não me faça eu duvidar da sua capacidade de raciocinar, não. Os números do Osório são melhores que o do Condé por um único motivo. Boa parte desses jogos eram no Campeonato Paraense. Ele empatou com um monte de time do Campeonato Paraense. E você vem me falar que sente falta do Osório? Ah, para, cara. Para, pelo amor de Deus, né? Não faça isso, não. Não faça isso, não. Então, no ano de 2024... a gente tinha um time ruim, fraco para a Série C, tá? Nosso time era ruim para a Série C. E a gente conquistou o acesso naquele ano. Conquistamos o acesso, né? Muito pelo peso da camisa. Nossa camisa pesou demais naquela Série C, na reta final, e a gente conquistou o acesso com uma rodada de antecedência. 2025, quer dizer, a gente sofreu naquele primeiro semestre, ali no início. Teve um começo ruim também, um time mal planejado, contratações sem sentido, Santana insistindo no mesmo erro, né, nos mesmos problemas, mas aquele time
depois que chegou o Paulista, o time melhorou e se encaixou. Se encaixou de um jeito que a gente foi campeão paraense e ninguém discute aquele título. O Remo foi o melhor time daquele campeonato paraense do ano passado. Isso aí é indiscutível, tá? Só que tem um detalhe. A gente também começou mal aquela temporada, mas a gente corrigiu no meio da rota. Nessa temporada agora, a gente começa mal, faz contratações pífias, patéticas, enche o time de jogadores ruins e não tem uma... Eu não posso dizer para você que eu tenho uma esperança que quando a janela abrir, o Remo vai reforçar o time de uma maneira que ele vai ter uma sequência de vitórias. Eu não posso dizer para você que eu acredito nisso, porque a gente não consegue mandar jogador embora, pô. E esses jogadores, eles, de uma certa maneira, eles vão sentar em cima do contrato. O contrato é bom, a cobrança é mínima. A cobrança no Remo é mínima, gente. É praticamente nada. Os caras não são cobrados por fracasso. Os caras fracassaram em 2 competições e continua a mesma coisa. E se houve cobrança, foi o Tonhão entrando no vestiário e dizendo, pô, vocês estão de sacanagem? Não, cara, esses caras têm que sentir na pele, no bolso, o que a gente está sentindo por torcer pro Remo. Eu não estou sofrendo mais, e eu vou dizer para vocês, porque quando começou a temporada, e principalmente quando o Remo começou essas contratações aí, sem sentido, eu coloquei na minha cabeça, ó, o seguinte, se a gente não cair é milagre. Eu coloquei na minha cabeça, e eu sempre deixei isso bem claro para você aqui no canal. Eu menti para você, eu disse, ó, vamos se classificar para a Sul-Americana. Eu sempre falei, ó, se classificar para a Sul-Americana, é eu diria, é um milagre. Porque o Remo montou um time para não cair. Ponto, tá? Só que aí o Remo monta um time de Série B e quer contratar técnico de Série A. Renovou com praticamente 70% do elenco que subiu. Teve um técnico que se deu bem com aquele elenco, que conseguiu entender os jogadores, entender o tipo de jogo, e não renova com o técnico, que era o Guto. Aí traz o Osório, um técnico totalmente diferente do Guto, cara. Em filosofia, em termos de trabalhar. E isso não daria certo, né? Como não deu certo. A gente viu que não deu certo. E agora, chega o Condé, ele consegue, inclusive, dar um padrão tático para o time, um padrão de jogo, mas é um técnico também, gente, perdido. Você vai me dizer que o Condé sabe o que ele está fazendo? Ele não sabe o que ele está fazendo. Ontem o jogo contra o Bragantino, o Remo sofreu 16 ataques, foram 8 bolas no gol do Bragantino ontem. 16 finalizações, né? 16 finalizações. E foram 8 bolas no gol do Bragantino. Foi o que a gente sofreu ontem. Aí o cara me dobra a lateral direito. Olha, eu vou pegar aqui, inclusive, isso do Rodrigo Amadeu, e é uma coisa que eu queria muito trazer aqui para vocês, tá? Qual o objetivo do Remo nessa temporada, né? É não fazer fiascos em casa. Não ser um time presa fácil em casa. Porque fora de casa é um time presa fácil. Fora de casa é um time, né, que dificilmente esse time vai ter algo de diferente que não seja perder os jogos. Dificilmente. O Condé arma o time para isso. Mas dentro de casa, cara, eu acho que dá para o Remo ser um time mais competitivo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a xenofobia, tá? E vou falar também aqui, vou dar minha opinião. Mas vamos lá. O Amadeu, Rodrigo Amadeu, inclusive abração para o Amadeu, né? Gente finíssima, aí tá no grupo do QG. Ele mandou essa lista aqui de jogos do Remo em casa. E ele deu a opinião dele. Por exemplo, o Remo vai enfrentar o Cruzeiro em casa, agora, né? Dá para ganhar do Cruzeiro? Dá, o Cruzeiro vem desfalcado, inclusive. Sem 2 jogadores importantíssimos. O meia, né? Aliás, 2 volantes, né? Aliás, 2 meias, no caso, que é o Lucas Silva, que é um cara importante no meio de campo, e o Matheus Pereira, cara, que é um excelente jogador. Ele não vai jogar contra o Remo. Então, isso é uma vantagem que a gente tem. E tem o Fabrício Bruno na zaga, que é um pilar defensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos times que mais tomou gol. Até ontem era o time que mais tinha tomado gol na competição. Agora é a gente. O time que mais tomou gol na competição. Inclusive, a gente ficou só um jogo sem sofrer gols, que foi justamente o 0-0 contra o Grêmio. Mas vamos lá. Ó, depois do Cruzeiro, a gente tem o Palmeiras. É uma derrota, né? Um empate contra o Palmeiras em casa. Posso dizer para vocês que seria de muita
de muito otimismo, né? O Palmeiras tá ganhando de todo mundo no campeonato. Pode ser que perca pro Remo, tá? É uma possibilidade, mas vamos botar a derrota aqui. Chapecoense, obrigação ganhar, né? Acho que isso aí... eu tô falando dos jogos em casa, tá, gente? Não tô falando da tabela, não. Tô falando dos jogos em casa. Chapecoense, inclusive, dá pro Remo ganhar lá na Arena Condá, inclusive. É o único time que eu acho que o Remo tem condições de ganhar fora. Imagino que esse treinador é capaz dele botar o time pra jogar por uma bola contra a Chape. Atlético Mineiro em casa, tem que ganhar. Ponto. Atlético Paranaense em casa, todo respeito meus irmãos atleticanos, mas temos que ganhar também, tá? Em casa, tô falando em casa. Fora, vamos negociar, Atlético Paranaense? 3 pontos pra vocês aí, 3 pontos pra nós aqui, vamos negociar? Vamos negociar? A gente pode negociar também. Botafogo em casa, tem que ganhar também. Aqui eu já li 4 vitórias pro Remo, dentro de casa. Eu tô falando da obrigação, tá? Red Bull tem que ganhar também. Tem que ganhar em casa também. Flamengo é derrota. Flamengo, empate ou derrota, empate com o Flamengo também, é o mesmo jeito que o do Palmeiras. É algo que a gente pode até falar, olha, empatamos com o Flamengo em casa, hein? Cruzeiro, né? Eu já falei sobre o Cruzeiro. Vitória, obrigação de ganhar. Aqui o Remo tem obrigação de ganhar. Chapecoense, Vitória, Atlético Mineiro, Botafogo. Esses times o Remo tem obrigação de ganhar aqui, tá? Corinthians, eu acho que o Remo tem time para ganhar, assim como também tem time para ganhar do São Paulo, tá? Assim como tem time para ganhar desses 2 times aí. Santos, obrigação de ganhar, tá? Grêmio, obrigação de ganhar. E o Coritiba, o Remo tem obrigação de ganhar. Se você pegar os jogos do Remo que o Remo ainda tem em casa, são, eu vou conferir para vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O Remo tem 14 jogos ainda para fazer em Belém. Não dá para ganhar 10 desses 14? Não dá para ganhar 8 desses 14? E buscar 2 vitórias fora? Não dá? É difícil, é impossível para esses perebas aí? Em casa, em Belém, eu tô falando em Belém, não tô falando fora não, tô falando em Belém. É impossível ganhar? É impossível buscar empate contra Palmeiras e Flamengo aqui? É impossível? É difícil pedir para vocês, jogadores do Remo? Vocês que são fracassados, perdedores, né? Que adoram perder, é difícil? Eu acho que é, né? Porque vocês têm tesão em perder, gostam de perder, não sei. Mas eu tô lendo aqui para vocês, tá? Aqui a tabela, para ver se te deixa um pouco mais otimista, meu amigo torcedor do Remo. Agora, bora falar um pouco da xenofobia aqui. Só ontem vocês perceberam que o Remo, que esses caras estão xenofóbicos com o Remo? Só ontem. É sério mesmo isso? Quando o cara comenta que o Grêmio empatou com o Remo, todo mundo viu que o Grêmio saiu no lucro com o empate, mas todo mundo fala, terrível empatar com esse Remo aí. Assim que os caras falam, tá? É assim que os caras falam. Nossa, o Grêmio empatou com esse Remo. O Bahia empatou... Não, o Bahia talvez... Tirando o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni também não gosta do Norte, tá? Tem inclusive um relato do Velber aí falando do Rogério Ceni, quando ele era jogador do São Paulo, quando ele veio jogar aqui com a Mucura. Então, tirando o Rogério Ceni, ninguém do Bahia ficou puto por ter perdido. Ficaram putos por ter sido goleados pelo Remo, né? Mas não ficaram putos por terem perdido. Respeitaram o Remo. Porque são times também que sofrem a mesma coisa que a gente. O Bahia sofre a mesma coisa que a gente. O Vitória sofre a mesma coisa que a gente. Agora, só agora vocês perceberam, os comentários dos comentaristas aí da Globo não mostram que eles têm um desprezo pelo Remo? Isso também é xenofobia, irmão. Não é só o cara chegar e te chamar de Paraíba, não. De te chamar de índio, não. Isso aí o cara já tá sendo preconceituoso, ele já tá te discriminando. A xenofobia vem dos comentários, pô. Dos comentários dos caras, quando o Remo ganha, quando o Remo empata. Perdemos ponto pro Remo, pô. Pro Remo, time do Norte. É isso. Aí ontem vocês perceberam que o Remo sofre xenofobia no campeonato? Ontem. Pra mim isso é mais uma cortina de fumaça pra maquiar o 4-2 que vocês sofreram ontem. Esses jogadores do Remo aí, não dessa forma. Não confundam o que eu vou dizer aqui. Mas esses jogadores do Remo, eles merecem ser humilhados. Como eles estão humilhando a instituição. Não quer jogar, irmão? Jadson, você não quer jogar no Remo, Jadson? Pede pra ir embora, velho. Pede pra ir embora. Você tem uma história bonita no Remo. Diferente do Manga, você tem uma história bonita no Remo, cara. Você conquistou um acesso da Série C pra Série B, sendo o melhor jogador do Remo, de linha. Não quer jogar, meu irmão? Não consegue jogar? Pede pra ir embora, vai jogar a Série B, cara. A mesma coisa vale pro Pavani. Faz igual o Sávio.
Sai menos queimado do que você já tá. Sai com honra do time. Faz igual o Klaus. Ó, é o seguinte, eu não vou conseguir jogar aqui. Eu vou pedir pra ir embora. Eu quero ir embora. Porque você vai sair queimado, Jadson. Esse futebol que você joga ainda sem vontade, cara. Você só tá se queimando, meu irmão. Fora outros aí que estão comendo e dormindo e que essa diretoria simplesmente cruza os braços e deixa os caras fazendo o que eles querem. Que é isso que acontece com o Remo hoje. Mas quando eu venho aqui e cobro, o N esse N reclama muito, pô. Só reclama esse N, só reclama. Olha aí, cara. Eu fui um dos poucos caras que venho falando desse planejamento de merda aí desde o início, desde quando ele começou, desde quando ele não começou, que foi lá em novembro. Vocês acham que eu tô feliz com isso? Vocês acham que eu tô feliz aqui? Não tô perdendo audiência, tô perdendo visualização. Um monte de mucurento vem aqui, ri da minha cara, os caras na Série C, sofrendo pra empatar com Barra. Aí vocês acham que eu tô feliz com isso? Tô não, irmão. Eu não tô tão puto quanto você. Aliás, eu tô até triste. E lamentando muito. Mas é isso. Ou vocês tomam uma atitude... Com a postura que o Remo tá jogando aí, com essa postura aí, ridícula, que esse treinador bota pra jogar fora de casa, o Remo vai tomar outra sacolada do Bahia. Eu não tenho esperança que o Remo vai empatar com o Bahia lá na Fonte Nova, não. Com essa covardia aí... Ô Condé, Bueno tá recuperado, Bueno. Bota o Bueno e o Talhari. Bota aquele time que você botou. Menos o Manga. Bota Bueno, Talhari, Pikachu e o menino lá, o Jajá, que é o que a gente tem de melhor hoje. O Jajá é burro? É, mas é o que a gente tem de melhor. Tem algum outro aí melhor que o Jajá aí? Não tem. Bota esses 4 no setor ofensivo. Tira essa imundícia desse Zé Wellison. Tira esse cara daí. Bota o Pico e bota o Picanha. Dupla de volantes. Quando o Picanha cansar, aí você bota o Zé Wellison. Aí você satisfaz a sua vontade, o seu tesão de botar o Zé Wellison em campo. Pelo menos com o Manga e o Zé Wellison no banco de reserva, rapaziada, o Condé mexe mais rápido. Porque ele vai ficar todo se coçando, se tremendo, se pinicando para botar esses caras em campo. Então ele vai mexer mais rápido no time. E o sistema defensivo do Remo é esse daí. É esse daí. O Tchamba ontem foi uma meta. Você quer o Léo Andrade no time? Você quer o Léo Andrade no time? Eu não quero. O Tchamba eu sei que tem qualidade. O Tchamba tem qualidade psicológico para sair dessa. E ele entende. Ele ontem pediu desculpas, entendeu que ontem foi uma partida horrível dele. Ele entende isso. Foi sujeito homem, foi macho. Diferente de uns e outros aí que perdeu pênalti e até hoje não falou um ai sobre isso. O cara foi macho ontem, não. Perdemos, a culpa foi minha, mas vamos dar a volta por cima. É isso. É isso, pô. Agora, não dá pra ficar só na teoria, pô. Não dá. Isso aqui que eu falei aqui é obrigação em casa. O Remo tem obrigação de fazer uma campanha digna em casa. Se é pra cair, cai porque é um time mais ruim, mais fraco que os outros. Mas dentro de casa, meu amigo, tem que se impor. Tem que se impor. Contra Palmeiras e Flamengo é loteria. É loteria. Se ganhar, nossa, a semana toda a gente falando aqui. Se empatar, não é resultado ruim. Contra Flamengo e Palmeiras não é resultado ruim. Flamengo e Palmeiras, vou falar pra vocês o que eles são. Eles são o Real Madrid e o Barcelona da La Liga. Todos os times que jogam contra esses times já tem menos 6 pontos no seu calendário. Uma derrota fora e uma derrota em casa. Principalmente os times mais fracos, que é o caso do Remo. Não é absurdo eu chegar e falar que Flamengo e Palmeiras são hoje o Barcelona e o Real Madrid da La Liga. Imagina aquela liga e o Brasileirão. O Remo é o Elche, por exemplo. É o Elche, é Não, porque esses times têm uma torcida muito pequena, né? O Remo é o Valência, por exemplo. Tem uma torcida relevante, grande lá, né? E que sofre todo ano para não cair. Mais ou menos isso. E se você olhar, quando esses times ganham do Real Madrid e do Barcelona, é absurdo. Mesmo dentro de casa. Então o Remo precisa entender isso. O restante aqui, meu amigo, é soco na costa e chute no céu da boca, meu amigo. É isso. O restante aqui é para lutar.
E tem uns aqui que a gente tem obrigação de somar 3 pontos. Chapecoense, Bragantino, Botafogo. Esses times a gente tem obrigação de ganhar 3 pontos. Assim como do Vasco também a gente tinha e não ganhamos. Do Inter, a gente tinha e não ganhamos. Eu acho que vocês entenderam o meu recado, né? Gente, a gente tá com a campanha da rifa, primeiro comentário fixado. E se você quer ir pro show do Guns N' Roses, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu falo No Roses, caguei. Se você quer ir pro show lá e quer comprar um ingresso, não é barato, você sabe, né? Mas você tá interessado, chama também nesse WhatsApp que tá aqui, que eu vou te mandar pro contato de um amigo meu, que ele tá com ingresso para vender desse show, tá? E aí, se você tiver interesse, você chama aí no primeiro comentário fixado, ou então chama para participar da rifa, 2 camisas do Remo dessa temporada, tá bom? Meus amigos, até o próximo vídeo, tá? Desculpa aí o desabafo, mas a gente tinha que falar aqui, nesse momento do Remo, a gente tem que falar tudo que tem que falar e vamos aí, vamos lutar, pô. E vamos exigir que esses caras lutem também. Não adianta só eu vim aqui falar. A gente tem que exigir que esses caras lutem também. Até porque eles ganham bem e ganham em dia. Deixa aí nos comentários, até o próximo vídeo. Valeu.